Fala, galerinha, estamos aqui agora para a gente fazer a nossa revisão para avaliação, revisão do primeiro bimestre. Aqui nós temos os conteúdos, a gente vai revisar hoje conjuntos numéricos, as funções e a função afim. Relembrando aqui para vocês, os conjuntos numéricos são os seguintes, os que a gente está trabalhando. A gente começa com o conjunto dos números naturais, são os números que a gente usa para contar, lembra disso? De 0 para cima, só números positivos e números não quebrados. É 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Temos também os números inteiros. E aí a gente já une os inteiros negativos aos números naturais. Como você pode observar aqui, os naturais pertencem aos inteiros, só que aqui os inteiros a gente vai ter mais uma quantidade de números aqui que são os números negativos. Depois passamos para os números racionais, que são incluídos também agora os números quebrados, os números decimais, as frações e as dízimas periódicas. Temos aqui alguns exemplos, ao menos 0,5, que é um número decimal, finito e negativo. Temos aqui 5/4, que é uma fração. Temos aqui 3,33333, que é uma dízima periódica. E tanto os números inteiros quanto os naturais estão inclusos aqui nos números racionais. E temos um conjunto dos números irracionais, que são aqueles números infinitos, números com infinitas casas decimais, e não periódicos. Então, ele não vai ser uma dízima periódica, mas vai ter infinitas casas decimais. Esses são os nossos números irracionais. Eles são distintos dos números racionais. E quando você faz a união desses dois conjuntos, ao unir os racionais com os irracionais, você tem o conjunto dos números reais, beleza? Então, aqui, ó, a união dos irracionais com os racionais, resulta no conjunto dos números reais. E aqui nós temos algumas simbologias para você lembrar aqui, quando estiver falando sobre conjuntos. Você tem todo o conteúdo aí no caderno, isso aqui é só uma revisão basiquinha. Então, a gente vai trabalhar principalmente aqui nesse tema com esses dois exemplos aqui, esses dois tipos de exemplos. Nós temos aqui no exemplo número 1. Uma consulta feita com 75 pessoas sobre o consumo de dois tipos de sucos, A e B, resultou no seguinte: 40 pessoas gostam do suco tipo A, 35 pessoas gostam do suco tipo B e 10 pessoas gostam dos dois tipos de suco. Neste caso, o número de pessoas que não gostam de nenhum dos tipos de sucos é. Então, aqui a gente está falando de teoria dos conjuntos. A gente vai ter que representar os conjuntos no diagrama de Venn, como a gente já aprendeu a fazer. Então, vamos criar o diagrama aqui. Vamos lá. Aqui nós temos os nossos dois conjuntos. Nós temos o conjunto do suco A e nós temos o conjunto do B, ok? Então, o que a gente tem que entender? Primeiro, que quando a gente vai preencher esse diagrama, a gente tem que começar sempre de dentro para fora. Então, essa interseção aqui, esse pedaço dos círculos que se sobrepõem, representa as pessoas que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo, ou seja, as pessoas que gostam dos dois tipos de suco. Então, aqui no exercício me diz aqui, ó, 10 pessoas gostam dos dois tipos. Então, já vou colocar aqui no meio 10. Dando sequência, a gente vai falar de um conjunto inteiro agora, por exemplo, o conjunto A. 40 pessoas gostam do suco tipo A. Isso significa que em todo o meu conjunto A teremos 40 pessoas. Eu já representei 10 aqui. Então, tem que me sobrar para o lado de cá 30 pessoas. No B aqui, temos que 35 pessoas gostam do suco do tipo B. Então, isso significa que todo o meu conjunto B, vocês viram que eu estou colocando aqui, ó, todo o meu conjunto B e todo o meu conjunto A, porque eles não falaram, só gosta do suco A. Porque esse pedaço aqui, ó, essas 30 pessoas, só vão gostar de A, porque não estão na interseção, certo? Então, se não tiver nenhum tipo desses conectivos aí de exclusão, só, somente, apenas, então você vai ter esse pensamento lógico aqui. Então, se as 35 pessoas gostam do B, não diz que só gosta do B, não diz que somente gosta do B, então é porque ela pode gostar tanto do B quanto do A, né? Então, 35 pessoas menos as 10 que já colocamos, ficam 25 para cá. Aí o exercício me pergunta quantas pessoas não gostam de nenhum. Então, está perguntando quem vai ficar aqui fora do meu conjunto. Quantas serão essas pessoas? Vamos entender quantas participaram da pesquisa? 75 pessoas. Quantas a gente já representou aqui, ó?
30 com 10, 40. 40 com 25, 65. Então, falta quantas para completar o total da pesquisa? Faltam 10. Então, esse 10 aqui é o meu resultado da minha pergunta, é a resposta à minha pergunta. Quantas pessoas não gostam de nenhum dos tipos de suco? 10 pessoas. Sequência aqui, vamos para o exemplo 2. Considerando os conjuntos. A pertence aos naturais. Com um asteriscozinho aqui, ó. Lembra o que significa esse asterisco aqui, ó? Excluindo o zero. Naturais com um asteriscozinho aqui. Qualquer conjunto que você colocar com asterisco na frente é porque você está excluindo o zero. Então, aqui, ó, os naturais com exclusão do zero, com exceção do zero, né? Tal que o x seja menor ou igual a 7. Então, quais são os naturais, né? Diferentes de zero, que são menores ou iguais a 7. Vamos escrever esse conjunto aqui? Escrever os números pertencentes a ele aí. Então, vai começar do 1 e vai para o 2, 3, 4, 5, 6 até o 7. Porque é menor ou igual a 7. Então, ele pode chegar a valer 7. Ele só não vai ser maior que 7. O conjunto B pertence aos inteiros. Olha, os inteiros. Tal que 4 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 9. Então, o x está entre quem? Ele está entre o 4 e o 9. Então, como os dois símbolos incluem tanto o 4 quanto o 9, porque é menor ou igual e menor ou igual, aqui dos dois lados, então nós teremos o conjunto aqui, vai ter de 4 até 9. Então, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, formamos os nossos conjuntos. Esse é o conjunto A, esse é o conjunto B. Respondi? Não. Ele está perguntando aqui, ó. A interseção entre os conjuntos A e B é. Então, vamos escrever aqui, ó. A interseção com B vai ser o quê? Qual vai ser o conjunto A interseção com B? Interseção são os elementos que aparecem nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, vamos observar aqui, ó. 1 está nos dois? Não. O 2 está nos dois? Não. 3 também não. 4? Tá. Então, 4 vai estar na interseção. 5? Tá. O 5 vai estar na interseção. O 6 também. E o 7 também. Aqui já morreu. Nem o 8 nem o 9 estarão nos dois conjuntos. Então, a minha interseção aqui é 4, 5, 6 e 7. E morreu aí. Aqui terminamos o nosso conjunto interseção. Então, aqui nós terminamos a nossa revisão sobre conjuntos, que é a revisão básica, tá, galera? Então, você pode muito bem, na verdade, deve revisar tudo que você tem no caderno, todas as listas que a gente já fez até hoje, terminando, né, na lista 4. A lista 4 é a última lista do primeiro bimestre. Então, terminando na lista 4, você revisa tudo que você tem aí. Relembrando agora sobre funções, pessoal. O que é uma função? É uma lei que vai determinar uma relação entre elementos entre dois conjuntos. E, ó, vamos ler juntos. A função determina uma relação entre os elementos de dois conjuntos. Podemos defini-la utilizando uma lei de formação, que é uma fórmula, né? Em que, para cada valor de x, temos um valor de f de x, ou y. Né? O f de x equivale a y. Uma função f de a em b, tá vendo aqui como ler? Tem o conjunto A dos valores de x como domínio. Então, o conjunto de partida, que você vai tirar os valores de x, é o seu domínio. O conjunto B como contradomínio, que é o conjunto de chegada. E os elementos de B que possuem relação com A, que são os valores de y, como imagem dessa função. Vamos ver os nossos tipos de função aqui, ó. Primeira, função injetora. Observa, você tem o seu domínio, que tem os elementos 1, 2 e 3, e cada um vai ter uma relação lá com o seu contradomínio. Lembrando que cada valor de x, temos um valor de f de x. Eu não vou ter um valor de x aqui que vai ter duas relações, certo? Um valor de x não liga com dois números diferentes. Isso não é função. Agora, um valor de x, um valor de y pode receber duas ligações diferentes, beleza? Assim como tem aqui nesse segundo diagrama. Agora, um valor de x não vai sair
duas setinhas. Então, a primeira, que é a função injetora, é aquela que, para cada valor de x, você vai ter um valor diferente em y, certo? Então, resumindo, para diferentes valores aqui, ó, vou colocar aqui, ó, para diferentes valores de x, então, quando o x1 é diferente do x2, o y1 vai ser sempre diferente do y2, ou seja, diferentes valores de x, teremos diferentes valores de y. Agora, a função sobrejetora é aquela em que o meu contradomínio é igual à minha imagem, ou seja, não vai sobrar aqui no contradomínio nenhum elemento sem relação com o meu domínio. Tá vendo aqui que nesse daqui sobrou 6? Então, ela não era sobrejetora. Agora, neste caso aqui, ó, nós temos que os dois elementos têm relação lá. Não sobrou ninguém aqui, ó. Não sobrou ninguém. Então, ela vai ser sobrejetora. Só que vocês podem observar que nesse diagrama, a gente tem que dois elementos do x estão ligando com o mesmo elemento do y. Então, ela não vai ser injetora. Na injetora, isso não acontece. Então, esse diagrama é exclusivamente sobrejetor e esse diagrama é exclusivamente injetor. Só que quando a gente tem tanto uma função que é injetora quanto sobrejetora ao mesmo tempo, quando isso acontecer, ó, nós temos diferentes valores de y para diferentes valores de x, e temos também que o meu contradomínio é igual à minha imagem, aí ela é uma função bijetora. A bijetora, ela é tanto injetora quanto sobrejetora ao mesmo tempo, beleza? Agora vamos relembrar aqui alguns exemplos. Como que a gente vai apresentar aqui alguns exemplos para vocês. No ato de abastecer um posto de gasolina, nos são apresentadas as seguintes variáveis: a quantidade em litros de combustível e preço a ser pago. Então, são as duas, a quantidade e o preço. Considerando o preço da gasolina num certo posto igual a R$ 2,50, determine a variável dependente e a variável independente. A minha variável dependente, que depende de alguém, é o meu y, lembre-se disso. E a variável independente vai ser o meu x, a minha função. Então, observando aqui as duas variáveis, quantidade e preço. Quem vai depender de quem? Paramos para pensar aqui? O preço vai depender da quantidade de litros que eu colocar, certo? Então, a variável dependente, quem depende aqui é o preço. O preço vai depender da quantidade de litros que você colocar. E a variável independente é a quantidade. São os litros. Beleza? Quantidade. Vou ver aqui um Tzinho. Quantidade. Tá bom? A lei de formação dessa situação, ou seja, uma função que você vai criar para essa situação. Beleza? O que vai ser essa função? Ela vai ser o preço em função da quantidade, né? Então, vamos escrever aqui, ó, o preço em função da quantidade de litros. Vou colocar aqui, ó, o L. Preço em função de L. E vai ser o que, ó? O preço total a ser pago. Ele vai ser R$ 2,50, que é o preço por litro, vezes a quantidade de litros. Beleza? Então, se eu tiver comprado 1 litro, eu vou pagar R$ 2,50. Se eu tiver comprado 2 litros, eu vou pagar R$ 5,00. Então, por isso, essa é a minha lei de formação, essa é a minha função. O preço a ser pago por 12 litros de gasolina. Então, a gente vai pegar aqui, ó, o preço de 12 litros vai ser o quê? R$ 2,50 vezes 12. Então, 12 é a quantidade de litros. Então, o preço de 12 litros vai ser o quê, ó? O preço de 10 litros seria R$ 25,00, correto? O preço de 2 litros vai ser R$ 5,00. Então, logicamente, nós teremos aqui 25 mais 5, R$ 30,00. Então, o preço de 12 litros é de R$ 30,00. Letra D. A quantidade de combustível adquirida por alguém que pagou R$ 57,50. Então, agora nós temos preço, nós não temos mais a quantidade de litros. Então, nós teremos aqui, ó, que o preço vai ser R$ 57,50 e a quantidade de litros é quem ele quer descobrir. E o L aqui.
Eu vou passar o 2,50 dividindo, a minha quantidade de litros vai ser 57,50 dividido por 2,50 e vai me dar um total de litros de 23 litros aqui. Então, o que a gente relembrou aqui? Como falar quem que é dependente, quem que é independente, né? Como formar uma função através de uma situação e como aplicar essa função em alguns casos aqui, que foi a letra C e a letra D. Ok? Então, vocês também têm listas que tem revisão disso daí. Revisem todas. Não fiquem somente nisso daqui. Revisem todas as listas que você tem. De A1 até A4. E por último, vamos falar aqui da nossa função afim, nossa função de primeiro grau. Então, a função de primeiro grau é aquela função definida dos reais para os reais, por f de x igual a ax mais b. Esse é o formato bendito da nossa função afim. É a função mais facinha. Vocês ficam morrendo por causa dela aqui, mas é a mais facinha de todas. Então, nós temos a e b pertencente aos reais e o a diferente de zero. Então, nós temos aqui alguns exemplos. Primeiro, 5x menos 3. Nós temos aqui o nosso formato, nós vamos ter x com algum valor aqui multiplicando ou não, ele pode ser 1, né? E a gente vai ter uma parte constante que não vai ser multiplicada por x. Então, nós temos aqui, ó, onde o coeficiente a é igual a 5, é quem está acompanhando o x, é sempre o meu coeficiente a, e b é igual a menos 3. Quem está sozinho, não tem x, é o coeficiente b. Lembrando que o sinal vai sempre acompanhar. Então, isso aqui é uma função afim, certo? F de x é igual a 6x. Tá vendo que a gente não tem a parte b? O b é zero, ó. Neste caso, quando a gente só tem valor de a na minha função afim, a gente chama esse tipo de função linear. Por quê? Porque ela vai ser aquele tipo de função que vai passar, se a gente fosse desenhar um gráfico dela aqui, ó. Essa função aqui, se a gente fosse desenhar o gráfico dela, ele seria mais ou menos assim, ó. Temos aqui o eixo y e o eixo x. Ai, meu Deus. A minha função, a reta dessa função, passaria exatamente pelo centro, tá bom? Então, a característica de uma função linear, que é essa em que b é igual a zero, o gráfico, ele vai passar, a reta vai passar pelo eixo, pelo ponto 0, 0, tá bom? E, ó, o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta não paralela nem ao eixo x e nem ao eixo y. Observa aqui, ó, ela não vai ser nem paralela a esse e nem paralela a esse, tá bom? Então, o que vai acontecer? A minha função crescente é aquela que a reta vai subir da esquerda para a direita. Estão vendo aqui? A decrescente é aquela que ela vai descer da esquerda para a direita. Então, quando nós temos uma função crescente, o meu valor de a, que é o meu coeficientezinho lá na minha função, ele é maior que zero, ou seja, ele é positivo. Quando a minha função ela é decrescente, o meu valor de a, ele é menor que zero, ou seja, é negativo, ok? Os meus coeficientes numéricos, nós temos o coeficiente a, que é o coeficiente angular da reta. O a é igual à tangente do ângulo que a reta faz com o eixo x, por isso que ele é chamado de coeficiente angular. Quando a maior que zero, a função é crescente. Quando a menor que zero, a função é decrescente. E nós temos aqui, ó, uma formulazinha, que é aquela que eu já expliquei para vocês, para a gente determinar esse valor desse coeficiente a partir de dois pares ordenados, em que você pega a variação dos valores de y dividido pela variação dos valores de x. Ou seja, você pega um valor de y menos outro valor de y e divide por um valor de x menos o outro valor de x. Desde que, sempre que você pegar aqui, ó, y2 e x2 primeiro, eles pertencem ao mesmo par ordenado. y1 e x1 depois, eles pertencem ao mesmo par ordenado, ok? O coeficiente b, ele é a ordenada do ponto em que o gráfico de f cruza o eixo das ordenadas, ou seja, b é o valor de f de zero. Conclui aqui para mim, vamos observar aqui, ó, se eu jogar zero no lugar de x, eu vou ter 5 vezes 0, que vai dar 0, menos 3. Então, vai sobrar só quem? Vai sobrar só o menos 3. Então, sempre o seu valor de b da função vai ser o seu f de zero. E ele vai ser sempre esse valor aqui, ó, onde a sua reta cruza o seu eixo y, tá bom? Observa o seu gráficozinho aqui, ó. Nesse gráfico aqui já demonstra
esse ponto aqui, ó, onde cruza o eixo y, é o ponto 0 em x. Tá vendo aqui que nós jogou o f de 0 aqui, a gente jogou 0 no lugar de x. E b é o valor de y, ok? Agora, a raiz da função, a raiz da minha função afim é esse pontozinho aqui, ó. É o ponto onde a minha reta vai atravessar o eixo y. Eixo y não, louca. Eixo x. Eu olhei aqui e falei y. Então, a raiz da função afim é o ponto em que ela atravessa o eixo x. Isto é, o ponto em que y é igual a zero. Então, lembra que eu falei para vocês? Os dois pontos que a gente precisa marcar no gráfico. Um é onde o x vale zero, que é esse daqui, e o y vai valer b. O outro é onde o y vale zero, certo? Quando o y vale zero, observa aqui, substituindo na fórmula. A minha função é f de x igual a x mais b. Se no lugar de f de x eu colocar o zero, né? F de x é igual a y, lembre-se disso. No lugar de y que eu vou colocar o zero, vai sobrar 0 igual a x mais b. Então, vou passar o b para o outro lado negativo, certo? Então, ax é igual a menos b. Passando a dividindo, o meu x será igual a menos b sobre a. Então, quando o y vale zero, na minha função afim, o x vai valer menos b sobre a, ok? Então, é só substituir com os valores de a e b, se você já conhece esses valores. Então, nós temos aqui os dois pontos necessários para a gente elaborar, para a gente fazer o esboço do gráfico de uma função afim. É o ponto onde x vale zero e o ponto onde y vale zero. Vamos fazer um exemplo aqui. Uma função f é dada por f de x igual a ax mais b, em que a e b são números reais, sendo f de 1 igual a menos 1 e f de 2 igual a 1. Classifique a função em crescente ou decrescente e determine a sua raiz e o f de 4. Então, ele pediu três coisas. Primeiro, para a gente classificar. A gente nem precisa realmente descobrir o coeficiente a para classificar essa função. Observa. 1, quando o x valia 1, o y valeu menos 1. Quando o x valia 2, o y valia 1. Então, se os dois aumentaram juntos, ó, o valor de x aumentou, o valor de y aumentou também. Então, a gente já consegue classificar essa função em crescente. Essa função vai ser crescente. Por quê? Porque os valores de y e x vão crescer juntos. Quando ela é decrescente, o valor de x vai subir e o valor de y vai diminuir, beleza? Eles vão ser contrários. Então, vai ser crescente. Isso vai ser confirmado quando a gente encontrar o valor do coeficiente a, que é o que a gente vai fazer agora. Porque para a gente determinar a raiz, determinar o f de 4, a gente precisa montar a nossa função. Precisa encontrar esses coeficientes aqui, a e b. Então, primeiro vamos escrever o que a gente conhece. São os dois pares ordenados ali, ó. O primeiro par ordenado, ele é de 1 e menos 1. O segundo par ordenado, ele tem 2 em x e 1 em y. A gente consegue encontrar o coeficiente a naquela formulazinha ali de cima aqui, ó, lembra? A variação de y dividida pela variação de x. Então, vamos pegar aqui, ó. Pra gente não ter que mexer com o jogo de sinal, eu vou colocar aqui, ó, esse par ordenado aqui em cima. Vou colocar aqui, ó, é o y em cima. Então, vou colocar aqui, ó, 1, que é o valor de y, e o valor de x referente a ele embaixo. Tá vendo aqui, ó? Os dois pertencem ao mesmo par ordenado. A gente vai colocar o sinalzinho de menos agora. E agora vem para o próximo par ordenado. O y em cima. Estão vendo ali? Y é menos 1. Vou ter menos 1. E o x embaixo, que vale 1. Então, o meu valor de a aqui vai ser o quê? 1 menos o menos 1. Menos com menos vai ficar mais. Então, nós teremos 1 mais 1. 2 menos 1 é 1. Então, nós teremos 1 mais 1, 2. E 2 dividido por 1, que é o próprio 2. Então, nós sabemos aqui que o a vale 2, certo? Então, o que a gente tem que fazer agora? Pegar no meu formato da função. O formato da função é quem? F de x. F de x, que é igual a y, né? Que é igual a ax mais b. Vou até tirar esse pedacinho aqui, para não confundir a cabeça de ninguém. Então, y igual a x mais b.
Então, vamos pegar qualquer par ordenado aqui. Vamos pegar esse daqui, ó. Aqui o y vai valer 1. O a já vale 2, que nós sabemos. O x vale 2 também. E b é quem falta a gente descobrir. Então, nós teremos aqui, ó, 1 vai ser igual a 4 mais b. Então, vou passar o 4 para lá negativo. Então, nós teremos 1 menos 4 é igual a b. Então, o meu b vai valer menos 3. Então, agora, se a gente quiser escrever a nossa função será a seguinte, ó. F de x é igual a 2x menos 3. Essa é a nossa função desse exemplo, beleza? Encontramos os nossos dois coeficientes. O que mais que ele pediu? Já falamos se ela é crescente ou decrescente, montamos ela, pediu para a gente determinar a raiz. A raiz é o valor de x quando o y vale 0. Então, eu vou pegar no lugar de y, ou seja, no lugar de f de x, eu vou colocar 0. Então, 0 igual a 2x menos 3. Vou passar o 2x para cá. O 2x não, vou passar o 3. Que eu vou passar o 3, está negativo, eu vou passar positivo. Então, 3 vai ser igual a 2x. Então, o 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, eu vou ter 3 sobre 2 igual a x. Ou seja, x igual a 3 sobre 2. Então, essa é a minha raiz. 3 sobre 2, você pode escrever aqui, ó, 1,5. Tá bom? Então, essa é a sua raiz. A última coisa que ele pede é o valor de f de 4. Vamos achar o valor de f de 4? F de 4 vai ser igual a 2 vezes 4 menos 3. Então, seu f de 4 aqui, ó, vai ser 2 vezes 4, que é 8, menos 3. F de 4 vai ser igual a 5. Tá bom? Então, f de 4 aqui é 5. Então, relembrando o que você precisa ter a noção aqui, como esboçar o gráfico, os dois pontos, que são os dois pontos, um onde é que o x vale 0 e o outro onde o y vale 0. Como você montar a sua função a partir dos seus pares ordenados. Como você encontrar sua raiz através da função pronta. Se você tiver os valores no gráfico também, galera, a raiz é esse ponto aqui. Raiz é sempre o valor de x, observaram aqui? Raiz é o seu valor de x, beleza? O seu y, você já sabe que vale 0 na sua raiz. Então, a sua raiz é o valor de x quando o y vale 0. Você consegue montar ele, descobrir essa raiz a partir da função, e você consegue descobrir ele também a partir do gráfico, quando você tiver esse ponto aqui, ó. Ok? E é isso aí. Qualquer dúvida também vocês podem me mandar aqui nos comentários, ou no grupo, ou lá no fórum. E revisem todo o conteúdo do bimestre, tá? Então, tchauzinho, vou voltar para minha musiquinha aqui. E até mais para vocês, meu povo.